Bom dia, hoje vamos falar sobre Constituições. Também iremos mostrar duas entrevistas. Mas afinal, o que é Constituição? Constituição é um conjunto de normas que regem um Estado, que limita os poderes e funções de uma entidade política. As Constituições são importantes, pois permitem que uma comunidade de pessoas se organize e se estruture no território de um país. A primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, que era apoiada pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Mas a primeira Constituição da América foi a dos Estados Unidos em 1791, após a declaração da independência das 13 colônias em relação à Inglaterra. 4 constituições já foram promulgadas e 3 ortogadas. As Constituições ortogadas são aquelas que foram impostas pelo governo sem a participação do povo. E as constituições promulgadas são aquelas que tiveram o auxílio do povo. A Constituição de 1824 foi a primeira do Brasil. Ela é voltada ao poder do imperador, com a participação exclusiva de proprietários e homens livres, excluindo as mulheres. Já a Constituição de 1988 foi em favor da população, liberando o voto de analfabetos e de pessoas que tivessem mais de 16 anos, e favorecendo também os trabalhadores em diversos pontos. Boa noite. Hoje eu vim aqui falar com a senhora Alessandra sobre a Constituição. Boa noite, senhora Alessandra. Você sabe o que é uma Constituição e para que serve? A Constituição é a principal lei de um país democrático e no Brasil é muito importante porque determina os direitos e garantias fundamentais das pessoas. E também trata de muitos assuntos, como, por exemplo, a Constituição do Estado, a forma de governo, entre outras coisas. Continuando com a nossa entrevista, agora eu vou perguntar para o senhor Juvenal se ele sabe o que é uma Constituição e para que ela serve. Boa noite. Você sabe o que é uma Constituição e para que ela serve? Boa noite. Sim, eu sei o que é uma Constituição, para que ela serve. Uma Constituição é a lei maior que existe no Estado democrático. Isso significa dizer que todas as outras leis que existem nesse país ou nesse Estado democrático são subordinadas, essas leis são subordinadas à Constituição. A nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Ela é considerada uma Constituição democrática ou Constituição cidadã. Ela é chamada dessa forma porque as outras 6 constituições que o Brasil teve após a independência não eram exatamente democráticas, não existiam exatamente os direitos definidos, limitados, ou as limitações dos direitos e dos deveres das partes regidas pela Constituição dentro desse Estado. Então, essa Constituição, qual é a importância de uma Constituição no Estado democrático? A Constituição define o Estado. Definir o Estado significa criar as regras que dizem qual é a aplicação da norma jurídica dentro desse Estado e quem tem que respeitar essa norma jurídica. No caso, tanto os governantes quanto os governados são subordinados a essa ordem jurídica. O respeito a essa ordem jurídica é que define o Estado democrático. A importância dessa lei, portanto, é que, sendo ela respeitada dentro de um país, isso é o que caracteriza uma democracia. No nosso caso, a Constituição é a nossa lei, define quais são os direitos que existem para todas as pessoas que estão no nosso Estado. Ninguém pode ir contra a Constituição. Nenhuma lei pode administrar ou reger nenhuma matéria contrária àquilo que está na Constituição. Então, a importância da Constituição é porque ela define o Estado e define a aplicação da norma jurídica dentro desse território. A nossa Constituição, como a gente veio de um passado, desde a independência, não exatamente democrático, quando a Assembleia Nacional Constituinte foi montada em 1987 para fazer essa Constituição, ela veio com uma carga de tentar resolver muitos problemas que o Brasil vinha trazendo desde a independência, especialmente em relação a direitos sociais ou outros direitos, direitos difusos, direitos de família e até direitos de índios, hoje existem definidos na nossa Constituição. Agradecemos a entrevista e agora voltamos aos estúdios. Garanta já o seu Lua Perfume, novo lançamento da Avon. Perfeito para usar à noite, desde um encontro ou uma festa até uma saída em um restaurante ou uma reunião. Mas se você quiser, você também pode usar de dia, já que quem comprou foi você e o dinheiro é seu. Natura. Bem é estar bem.
Voltando agora dos comerciais, iremos continuar falando sobre o assunto da Constituição. Hoje em dia é muito importante que se tenha um dia para refletir sobre a intolerância religiosa. A liberdade de religião é o direito fundamental para todos, que nos permite pensar e proteger a consciência de todas as pessoas. Em 1824, não se era aceitada a diversidade de religiões. Havia maiores perseguições religiosas àqueles que não seguissem determinada religião predominante. Já em 1988, já havia sido feita uma Constituição que favorecesse a igualdade, mostrando uma luta maior contra a intolerância religiosa. Sabe aquele dia em que você sai da sua aula de educação física e sente aquele cheiro mega desagradável mesmo? Então, a solução do seu problema está aqui. Use Rexona Powder Dry. Rexona Powder Dry garante a refrescância duradoura e protege você e seus amigos desse cheiro terrível. Usando a nossa hashtag cheiro de sovaco nunca mais, você vai concorrer a um kit desodorante Rexona. Rexona, não te abandona. O ensino religioso nos mostra um pouco de muitas religiões e culturas do mundo inteiro, nos mostrando também que se deve ter o respeito a todas as religiões e culturas, impedindo então que no futuro se houvesse intolerância religiosa em diversas situações.